Salmo 80, versos 17 a 19. Acompanhe comigo. Seja a tua mão sobre o povo, da tua destra, sobre o filho do homem, que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós vamos ler novamente esse trecho mais à frente. Vamos começar lembrando um pouquinho sobre a data que nós falamos no início, que nós estamos pensando, comemorando a Reforma Protestante neste mês de outubro. Em especial hoje eu gostaria de relembrar com os irmãos aquilo que eu acredito que os irmãos já conhecem. A Reforma Protestante principalmente é marcada por quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, afixou à porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. O que era isso? Teses convidando a academia local para um debate público sobre a venda das indulgências e outras questões controvertidas. É importante lembrar que nós falamos de Martinho Lutero, falamos da Reforma, mas nós sabemos que ninguém faz nada sozinho, né? Sabemos que a Reforma foi um mover de Deus, espiritualmente, na vida de muitas pessoas, na vida de muitos irmãos que estavam descontentes com a situação em que a igreja estava vivendo. E já há um bom tempo antes deste dia, pastores, pessoas estavam se levantando, pregando as mesmas coisas, falando sobre a necessidade de voltar à palavra de Deus, que foi o que a igreja foi dia a dia se afastando, na verdade. E aqui eu queria já pensar numa aplicação para nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7, diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós nos alegramos por fazer parte da igreja do Senhor Jesus, mas nós temos que tomar cuidado com eu que fiz, né? Como se alguém fizesse alguma coisa sozinho. E se a gente conhecer a história, nós vamos perceber que cada realização de Deus envolve várias pessoas. Quando a gente vê esse templo construído aqui, a gente não pode falar fulano fez a igreja, construiu a igreja. Talvez os que conhecem mais da história poderiam apontar como foi a construção, quantas pessoas ajudaram, quantas pessoas se envolveram. E alguém possivelmente toma a frente, alguém em algum momento toma alguma decisão importante. Mas o texto é bem claro, né? Eu plantei, Apolo regou e o crescimento veio de Deus, porque podemos juntar as melhores pessoas para fazer qualquer coisa. Se nós não lembrarmos que a dependência é de Deus, que o crescimento vem de Deus e não do nosso trabalho, nós estamos indo por um caminho errado. Então, Martinho Lutero é lembrado aqui na história, porque foi a partir desse momento que é uma grande marca na história. Mas teve muita gente antes e muita gente depois, até os dias de hoje, né? Nós somos esses que continuam sempre reformando. Como disse, a situação estava insustentável, religiosidade sem santidade, afastamento da verdade, e Lutero não pretendia criar uma nova igreja, ele pretendia reformar a sua igreja. Imagine que você está aqui nessa igreja e de repente você vê algumas coisas que estão saindo fora, que são afastamento da Bíblia e da palavra. Você não vai simplesmente sair da igreja, né? Como muitos fazem hoje em dia. Primeiro você vai orar, você vai conversar com a liderança, você vai apontar esses erros
e assim tentar mudar a sua própria igreja, para que ela não se afaste dos princípios do Senhor. Mas não deu certo, ele foi excomungado, e uma vez que ele foi convidado para retratar os seus ensinamentos, ele diz o seguinte: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ou seja, eu sou de Deus. Falei hoje, né? Não sou do partido tal, não sou do partido tal, eu não sou da igreja tal, eu sou da igreja tal até o momento em que essa igreja seja de Deus, da palavra de Deus. Se essa igreja se desvia, se afasta de Deus, eu sou de Deus, mais do que de uma denominação, seja ela qual for. Então assim vieram outros movimentos, a gente lembra de Zwinglio e Calvino, e assim as igrejas reformadas. Nesse princípio da mensagem, eu gostaria de ressaltar essa frase: igreja reformada sempre reformando. Qual o significado? A igreja é reformada e está sempre se reformando. Aqui não se fala de mudanças estruturais, de mudanças de liturgia, de mudanças talvez até em reformar a Bíblia, né? Misericórdia. Não, aqui fala a respeito de reforma no sentido seguinte: as coisas naturalmente tendem a se deteriorar, tendem a piorar, se não houver um constante tratamento, um constante cuidado. Um exemplo fácil é de uma casa. A casa está sempre em manutenção. Uma hora quebra alguma coisa, uma outra hora precisa de uma pintura, a outra hora você quer fazer alguma coisa para que resolva um problema da casa. E nesse sentido, nós, o ser humano, somos a igreja, e nós, se nós não vigiarmos diariamente, nós vamos ali aceitando alguma coisa ali errada, nós vamos modificando a Escritura, as gerações vão perdendo o mesmo sentido, os filhos dos filhos já não têm o mesmo pensamento, e por isso a igreja precisa sempre estar em reforma, no sentido de que precisa estar sempre mantendo-se no caminho. Se cai um pedacinho aqui, se há uma coisa que está desviando ali, alerta, vamos resolver, vamos mudar isso. Ou seja, sempre reformando, é sempre reafirmar os valores da fé. Lembrar que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Sempre reformando é sempre estar aberto à ação do Espírito Santo para permanecer fiel no decorrer da vida. A gente vê muita gente bem intencionada, eu sempre falo isso, que começa e vai se desenvolvendo e de repente se perde no meio do ministério. Pode ser um cantor, pode ser um pastor, ou uma igreja mesmo, uma denominação, que começa a crescer e começa a virar uma empresa, a virar um objeto de arrecadação de dinheiro, com aquela intenção primária sim, de realizar a obra de Deus, mas depois começa a enriquecer os seus líderes, e assim a gente ouve cada história que não é bom a gente perder tempo com isso. Essa igreja precisa estar sempre reformada, senão ela vai deixar de lado. Até mesmo a igreja precisa estar sempre se reavivando. A gente fala de reafirmar os valores da fé. A igreja, se ela não estiver sempre reafirmando a sua fé, hoje cedo nós falamos sobre isso, sobre professar a sua fé, sobre falar o que eu creio, essa igreja vai ficar morna, essa igreja vai ficar parada. É aquela frase, né? A igreja está em paz. Gente, paz, mas não pode ser paz de cemitério, né? É paz, mas uma paz de vida, uma paz que transmite a palavra, que recebe a palavra. E isso é uma igreja reformada, que sempre mantém os seus princípios. Um dos principais é a evangelização, como nós falamos no domingo passado. É não deixar a sua fé esfriar e não deixar a sua fé se transformando a igreja em uma seita. Bem rapidamente aqui, nós conhecemos, vamos lembrar os princípios da reforma. A absoluta supremacia da palavra de Deus, a absoluta supremacia da graça de Cristo, o sacerdócio geral dos crentes. Falando no que eles estavam pensando naquela época,
A palavra de Deus não tinha na linguagem deles, era uma palavra que eles não conseguiam ler, só os líderes que liam. A graça de Cristo estava sendo transformada, no sentido em que eles estavam vendendo a fé, vendendo lugar no céu, vendendo relíquias, pedaços da cruz de Cristo, e tantas coisas, vivendo uma fé de religiosidade. Eles estavam também colocando as obras no lugar da graça de Cristo. O sacerdócio geral dos crentes, pois era uma igreja baseada no líder, o líder que sabe, o líder que fala, o líder que aponta tudo, e a igreja não pode fazer isso, a igreja nem orar direito, né? tem poder, ela precisa do sacerdote, ela precisa do líder. E se você olhar esses princípios, irmãos, eles não são princípios que mudaram, né? Muitas vezes hoje a gente vê as pessoas diferentemente, aqui não a igreja católica, mas muitas igrejas, deixando a importância da palavra de Deus, falando dos seus pensamentos, da sua forma de ser. A graça de Cristo também é vendida em muitos lugares. A valorização de líderes supercrentes, de pessoas poderosas, colocando uma igreja dependente deles, isso são princípios que acontecem. Ou seja, é necessária a restauração da igreja, hoje e sempre. Como que isso é feito? Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com tremor e temor, lá como diz Filipenses capítulo 2. O que é desenvolver a salvação? É exatamente buscar a santidade, buscar aplicar-se nas coisas do Senhor, é viver a verdadeira fé. O que é uma reforma? Uma verdadeira reforma só poderá acontecer em nossa vida e igreja através do mover de Deus em nosso favor. Aí nós vamos ver lá em Abacuque 3:2, um pedido, e eu creio que sempre começa por aí. A gente falou agora há pouco, né, desenvolver a salvação com temor e tremor, mas esse texto é muito claro. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Nossa principal oração é: Senhor, molda o meu coração, transforma o meu coração, mexe com os meus desejos, com os meus pensamentos. Isso é o pedido de reavivamento. É para viver sempre reformando. Cativo à palavra. Então a verdadeira reforma só acontece através do mover de Deus. E nós devemos clamar como Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa é a obra exclusiva de Deus. Vamos voltar ao nosso salmo. Seja a tua mão sobre o teu povo. É a oração do salmista. A mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa igreja. Seja sobre nós. Seja a tua mão sobre o teu povo, sobre o Filho do homem, que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Qual que é a única forma de nós não desviarmos dos caminhos do Senhor? É quando Ele vem com a sua mão de cuidado, nos protegendo, nos mantendo separados. Vivifica-nos, e invocaremos o teu nome. Vivificar, trazer vida. Não a vida física, mas a vida do Espírito. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.
restaura, reforma, faz resplandecer o teu rosto, indica o caminho, dá-nos luz. A reforma no passado foi uma volta à palavra de Deus. A reforma, então, mais do que mudança, é retorno. Quando você ouve a palavra reforma, você pensa em mudança. Mas, na verdade, a ideia da reforma é retorno. É como se fosse restaurar um carro antigo, né, para que ele ficasse original da fábrica, como Jesus fez. Cristão, você é original da fábrica. Você pode fazer umas coisas diferentinhas, né? Mas por dentro não há mudança, não há novidade. A restauração do Senhor é restauração de compromisso, restauração de santidade. É quando a igreja volta a ensinar a mensagem simples, transformadora do Evangelho, no lugar de pregar heresias, no lugar de pregar entretenimento. É uma igreja que vive e por isso influencia o mundo, na qual ele é sal e luz. Eu quero pedir para os irmãos abrirem em suas Bíblias Isaías 55. Mais uma oração aqui, mais um momento especial, um convite. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e todos vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Repare que é um convite importante. Qual é o convite? Primeiro, pare de gastar dinheiro naquilo que não é pão. Pare de gastar no que não tem valor, no que não satisfaz. E depois, busquem a Deus. Vinde a mim. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom. Isso é reavivamento, isso é reforma. Porque nos nossos dias, nós devagarinho vamos misturando o alimento, e quando vê nós estamos nos alimentando daquilo que não é pão, daquilo que não satisfaz. E Deus fala, vinde a mim. Quem? Todos que têm sede. Quem não tem sede? Quem não tem a alma desejosa de paz, de esperança, de ser completa, de riquezas. Onde nós vamos encontrar tudo isso? Paz, esperança, riquezas. Somente em Deus. Ouvi-me atentamente, inclinai os ouvidos, vinde a mim, e vossa alma viverá. Verso 3. Mas há um alerta importante nesse texto, que ele diz que nós devemos buscar depressa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Quando é isso, irmãos? Hoje é tempo oportuno de buscarmos a Deus. O verso 7 diz, deixe o perverso o seu caminho, inique seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Mais uma vez ele retorna, converta-se ao Senhor. E é um grande princípio da reforma. O arrependimento, o alinhamento de pensamentos. Olha o verso 8 em diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Esse texto, ele vai nos alertar. A gente acha que nossos pensamentos estão todos certos. Nós somos o certo. E muitas vezes nós estamos longe do certo. Estamos longe dos pensamentos e caminhos de Deus. E aí ele diz que nós devemos fazer esse alinhamento, buscar os caminhos de Deus. Busquem melhores pensamentos, melhores caminhos. Do verso 10 em diante, ele diz que a palavra é como uma semente. Olha o verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam,
sem que primeiro reguem a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar a semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Palavra é como uma semente, a semente de Deus, que vai encontrar no nosso coração uma terra boa, para que ela venha crescer e multiplicar. Ou seja, é o nosso Deus que vai nos ajudar, é o poder de Deus que vai nos transformar. Como desce a chuva, essa palavra de Deus, essa água vai fazer com que a semente venha a brotar. Deus é como essa chuva, que nos capacita, que transforma o nosso coração. E aí o final desse texto, ele fala sobre caminhos de alegria. Saireis com alegria e em paz, serei guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, de todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Igreja reformada, sempre reformando. Pensando nesse tema, irmãos, gostaria de concluir dizendo que nós temos um ministério, primeiro de orar pela igreja do Senhor Jesus, fazendo uma análise sincera. Não devemos olhar para a igreja e dizer, está todo mundo perdido, está tudo acabado. Não. Graças a Deus existem muitas pessoas no caminho de Deus, muitos que não dobraram seus joelhos a Baal. Agradecer a Deus por essa igreja. Mas orar, porque infelizmente tem muita gente que tem nome de que vives, mas está morto. Orar para que a reforma aconteça novamente neste povo. Deus é capaz de transformar e tem transformado. Deus é capaz de agir através mesmo de falsos profetas que estão por aí, afastados de Deus. Deus pode transformar essas vidas. Nós também precisamos olhar para nós, irmãos, para o compromisso que nós temos de sempre estar buscando a renovação espiritual nas nossas vidas. Você já fez aquela análise e pensou, depois de tantos anos com vida cristã, eu sou melhor cristão hoje do que era 5, 10, 20, 30, 50 anos atrás, dependendo da sua idade ou da sua vida com Cristo? Às vezes a gente olha assim e fala, poxa, no ano tal parece que eu era bem crente, né? Eu lembro de alguns momentos da minha adolescência, quando eu buscava muitas coisas da igreja. A gente tem fases, né, que a gente lembra com alegria. Mas o melhor momento precisa ser hoje. Porque se hoje não é o melhor momento, talvez nós estamos caminhando para um momento ruim. E se eu já andei até aqui, eu sei o que deve ser a minha vida, o que deve ser a minha fé. Eu devo voltar ao primeiro amor, lá como diz em Apocalipse. Eu devo lembrar de onde caí, arrepender. Isso é reforma. Também eu preciso olhar para a minha igreja, não para criticar, né? Porque se a gente olhar para a igreja para procurar crítica, a gente vai criticar tudo. Até o coitado do violão recebe crítica. Olhar para a igreja, no sentido de orar pela nossa igreja, pedindo para que Deus traga esse avivamento, essa renovação
para a Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, para as nossas vidas, que Ele esteja nos dando esse renovo, para que a gente possa viver. Orar para aqueles que talvez estão distantes do Senhor, que não estão na igreja, talvez nós não conhecemos essas pessoas. Ou orar para aqueles que estão na igreja, mas estão distantes do Senhor, mesmo agora vindo à igreja, para que Deus venha com esse avivamento, seu mover nas nossas vidas. Aviva, Senhor, a tua obra. Ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tudo depende de Deus, mas é Ele que vai vir com essa água, molhando o nosso coração, e que nós possamos estar abertos para frutificar, para crescer nesse caminho do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos em Tua casa. Te peço que o Senhor Deus esteja movendo cada coração aqui, ó Deus, para que possa estar olhando para si mesmo, para a sua vida, para as suas decisões, para os seus relacionamentos, para o seu compromisso com o Senhor, compromisso com a igreja, com os irmãos. Ó Deus querido, que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo para que possamos estar dia a dia vigiando, para que uma semente de alguma coisa ruim, seja de amargura, seja de pecado, seja de desânimo, ó Deus, venha começar devagarinho brotar, nos afastando do Senhor, Deus. Ó Pai amado, possamos arrancar tudo aquilo que não é bom e que possamos plantar Tua presença, Tua paz e crescer. Tenha misericórdia da Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja que nós participamos, Senhor Deus, para que haja um avivamento no nosso meio, um crescimento, Deus, para que haja um fortalecimento, Pai, desta igreja que prega a Tua palavra, que conhece a Tua palavra, mas que nós estejamos sendo despertados por essa palavra, nós estejamos sendo tocados pela palavra do Senhor, quando ela é pregada, Senhor. A palavra do Senhor, como diz esse texto mesmo que nós lemos há pouco, não volta vazia, Deus. E que ela venha cumprir o propósito para qual ela foi anunciada, foi plantada, nessa noite nos nossos corações. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.